Quanto mais contemplamos o Senhor, mais somos transformados. A imagem e semelhança dele, amém? A palavra, se puder diminuir só um pouquinho aqui, eu estou sentindo que está o som aqui, não sei se o retorno. Obrigado, queridos. Quando nós olhamos o Senhor Jesus, a palavra ela é comparada com um espelho, e nós vemos a Cristo na palavra de Deus como se fosse um espelho. E a palavra diz que à medida que nós contemplamos a Cristo na palavra, como por um espelho, nós somos pelo Espírito e pela fé transformados na imagem do que nós vemos. Então nós seguimos contemplando a Jesus, olhando na palavra de Deus, e aí nós vemos quem verdadeiramente Ele é e nós somos transformados, amém? Até que um dia nós vamos ver Ele por completo, não mais como um espelho, como Ele verdadeiramente é, e seremos 100% a imagem e semelhança dEle, amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós seguimos olhando a Cristo e somos transformados à imagem e semelhança dEle, amém? E nós temos sido encorajados pelo Espírito Santo a seguirmos olhando para Cristo e para esses fundamentos que Cristo lançou. Ele está edificando a igreja dele, Ele está edificando cada um de nós, e Ele é o fundamento da igreja. E Paulo diz, olha, prestem atenção para que vocês não edifiquem essa igreja em qualquer outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. Então tudo que nós fazemos aqui e tudo que nós trabalhamos para a edificação da igreja, seja aqui nos encontros gerais, seja no discipulado, seja nos grupos caseiros, é sobre o fundamento de Cristo Jesus, amém? Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, e sobre Ele que estamos sendo edificados. E o Espírito Santo tem nos encorajado e desafiado como igreja a cada vez mais reforçarmos esses fundamentos, cada vez mais nos aprofundarmos nesses fundamentos, porque quanto mais construímos a nossa vida, quanto mais edificamos a nossa casa sobre a rocha, sobre esses fundamentos bem consolidados e edificados, aí podem vir chuvas, podem vir tempestades, podem vir as dificuldades da vida, mas a nossa casa não vai cair, amém? Porque estamos edificados sobre a rocha, que é a pessoa de Cristo. Então, no encontro passado, o Roberto compartilhou mais sobre a pessoa de Cristo, fundamentos, falamos sobre as 8 verdades, é isso? Sobre as 8 verdades, sobre quem Jesus é, a vida e obra do Senhor Jesus. Então nós vimos Ele como um ser eterno, se tornando homem, amém? Vivendo uma vida perfeita e irrepreensível, uma vida sem pecado, fazendo grandes obras, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando, sendo exaltado e um dia retornando para nos buscar, amém? Isso é uma tremenda verdade que talvez muitos aqui, inclusive eu, ouvimos há muitos anos, as 8 verdades. Pô, já sei, livreto 1, né? E aí começa a se lembrar, inclusive, dos versículos, mas essas verdades, esses fundamentos precisam ser vida em nós. Não apenas religião, não apenas uma decoreba, não apenas, apenas a catequese, que se não temos retomado, temos que retomar isso com muita força. Todos temos que ter essas palavras e verdades enraizadas no nosso coração, mas não como decoreba ou religião, mas deixar que isso gere vida em nós. O que significa Jesus ser um ser eterno? O que significa Ele vir em carne e habitar entre nós? O que significa essas verdades? Então nós queremos reforçar e continuar reforçando esses fundamentos, como Paulo fala, para que dessas verdades nós jamais nos desviemos. Hebreus fala, né? Creio que foi Paulo, mas não é com certeza quem escreveu Hebreus aqui, mas o autor de Hebreus diz, olha, nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Então, em cima dessas verdades que nós queríamos continuar nessa noite aqui, ainda falando sobre alguns dos fundamentos. E para começar falando sobre um fundamento muito importante nessa noite aqui, eu queria falar uma história muito simples aqui. Imaginem duas pessoas, 2 caras construindo um muro. Imaginem comigo, 2 construindo um muro. E aí estão passando lá massa corrida nesse muro, colocando os tijolos ali. E um homem passa por eles e pergunta para o primeiro, o que tu está fazendo aqui? E aí ele, meio cabisbaixo, para aquele sol de rachar ali, ele vira para o homem que fez a pergunta e responde, eu estou construindo um muro aqui. E aí ele volta com a cabeça baixa e continua construindo aquele muro. Esse mesmo homem, ele passa para o segundo trabalhador ali, no mesmo sol escaldante, na mesma pressão no trabalho pesado, e pergunta, o que tu está fazendo? E ele para e diz assim, eu estou construindo um castelo para o meu rei. E aí ele volta a construir aquilo com todo o entusiasmo e toda a alegria. Essa história é muito simples e talvez meio clichê até para alguns que já ouviram, mas ela nos fala 2 coisas muito importantes.
A primeira delas, ela fala que nós podemos olhar um mesmo fato, uma mesma coisa, de duas formas diferentes, de mais de uma forma. Concordam comigo? Ambos estavam construindo o mesmo muro, ambos estavam trabalhando na mesma coisa, fazendo o mesmo trabalho, mas um deles enxergava como um muro. Estou construindo um muro. O outro entendia o porquê que ele estava construindo aquele muro, qual que era o propósito por trás. E a segunda coisa, que essa história simples e didática aqui, né, pensando até nas crianças, temos que ser simples como as crianças, mas ela nos fala é que a maneira como nós enxergamos alguma coisa, ela pode determinar a forma como nós reagimos a essa coisa. Então, se aquele trabalhador do nosso exemplo só enxergava um muro, ele voltou cabisbaixo e continuou só trabalhando, enquanto o outro, cheio de exultação e alegria, continuou fazendo o mesmo trabalho. Então, um princípio muito simples aqui de que nós podemos ver uma mesma coisa de duas formas e, ao mesmo tempo, a forma como nós enxergamos essa mesma coisa determina como nós reagimos a ela. Eu não vou entrar nos termos técnicos aqui, tá? Mas a própria psicologia fala sobre isso, fala que todos nós temos uma lente, é como se fosse uma lente, tem nomes técnicos, modelo mental, etc., não vou entrar no detalhe, mas essa lente é a forma como nós enxergamos as coisas, e o fato é que a forma como nós enxergamos as coisas determina a nossa reação a elas, determina a nossa ação diante delas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem tem cachorro, ama pet, não vou perguntar se é pai ou mãe de pet aqui, mas pelo menos gosta de cachorro, quem gosta de animal assim, né? Nós compramos um essa semana, né? Eu estou decidindo se amo ou não, ainda não entendi. Enfim, processo, estamos passando por um processo aqui. Então, muitos aqui gostam de cachorro. Agora, deixa eu fazer a pergunta oposta aqui para vocês. Quantos detestam cachorro? Vai ficar chato agora, né? Mas quantos já foram mordidos por um cachorro? Levanta a mão aí. Alguém já pegou raiva? Não raiva do coração, mas a doença, aquela raiva de cachorro. Agora, vamos supor aqui que você está andando na rua e vem um cachorro correndo na tua direção. Para a primeira leva de pessoas que eu perguntei, provavelmente, que ama o cachorro, né, que tem cachorro em casa, vai ver aquele cachorrinho correndo na sua direção, não importa o tamanho dele, e como vai reagir? Pô, a minha lente diz, esse cachorro o quê? Pô, é um amigo, né? Eu gosto de cachorro, eu tenho cachorro, nunca fui traumatizado com cachorro, então eu vou lá e faço um carinho nele. A minha reação determina a forma que eu enxergo um cachorro. Agora, o mesmo cachorro vindo na direção do segundo grupo de pessoas que já foi mordido, que pegou raiva de cachorro e tem o coração com raiva do cachorro também, como é que vai enxergar o mesmo cachorro vindo na direção? Provavelmente, qual que vai ser a minha reação? Eu vou sair correndo. Então, percebam que a forma como eu enxergo uma coisa, ela determina a minha reação a ela. Está fazendo sentido? Isso é como ser humano. Não tem, inclusive no trabalho, por exemplo, por que se fala tanto, né, sobre tu entender o porquê do teu trabalho e tal, porque se eu entender isso, eu vou então trabalhar com muito mais prazer e entusiasmo. Agora, se nós podemos ver uma mesma coisa de maneiras diferentes, e a forma como nós vemos essa coisa determina como é a nossa resposta a ela, aí vem uma pergunta, será que nós podemos ver uma pessoa de maneiras distintas? Será que cada um de nós pode ver uma mesma pessoa de uma forma diferente? Com certeza, né? E quanto mais eu conheço uma pessoa, mais eu vou enxergando e ela de uma forma diferente do que eu enxergava ela, inclusive há um tempo atrás. Ou, quanto mais, com certeza, né? Pô, olhei aqui o Leandro e a Thalita, né? Thalita, muito preciosa, muito amada, agora a forma que o Leandro enxerga ela é muito diferente da forma que eu enxergo ela. O quanto tu conhece dela, seja dos pontos positivos, seja das dificuldades, a forma que nós enxergamos uma pessoa, ela é diferente. E concorda comigo que a forma como eu enxergo alguém também influencia a minha reação a essa pessoa? Estão acompanhando? Agora, é possível nós vermos o nosso Senhor Jesus de forma diferente? É possível nós vermos a Jesus de mais de uma forma? Qual seria a forma certa de ver Jesus? Porque a forma como nós enxergamos a Jesus determina até que ponto nós estamos dispostos a ir por Ele. A forma que nós enxergamos a Jesus, ela determina até que ponto nós estamos dispostos a ir por Ele. Qual é a forma certa de ver a Jesus? Na Bíblia, e você concorda que isso é muito importante, né? Entender a forma certa de ver Jesus, porque dependendo de como eu enxergar Ele, isso vai determinar o quê? A minha reação com Ele, como eu me relaciono, inclusive, com Ele. Na Bíblia tem duas histórias que contam sobre duas pessoas que viam a Jesus de forma diferente, e a reação dessas pessoas é completamente diferente por causa da forma que elas viam a Jesus. Todos aqui conhecem as duas histórias, e a primeira delas é do jovem rico. Eu sempre pensei que esse cara aqui, ele tinha, sabe, o jovem rico, eu sempre imaginei aquela história, aquela coisa de criança, né, jovem rico. Aí eu imaginava ele vindo numa carruagem,
com cavalos brancos, cheio de pompa, e ele descendo da carruagem, assim, né, todos tipo, o jovem rico e tal, saindo assim, aí corria um tapete vermelho da carruagem. Você imaginei uma coisa assim, mas será que foi assim que o jovem rico se apresentou para Jesus? Preste atenção no que diz ali em Marcos 10, de 17 a 22, essa história também está em Mateus 19, mas diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e se ajoelhando, ele perguntou. Então só aí já quebra uma imagem na minha cabeça. Ele não chegou todo cheio de pompa e tal, jovem rico. Não, ninguém chamava ele de jovem rico, né? Esse é o título que está ali. Mas ele correu em direção a Jesus e se atirou no chão e se ajoelhou diante de Jesus. Concordam comigo que era uma pessoa que queria ver Jesus, que queria estar em Jesus? O cara saiu correndo, se ajoelhou, e aí ele pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Eu estou no versículo 18 de Marcos 10, se quiser colocar o texto aqui. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu, mestre, tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Acho que por aqui chamam de jovem, né? Mas ele diz, desde a minha juventude. E Jesus, fitando ele, o amou. E disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Daqui vem o conceito do rico, né? Depois nós vamos voltar para essa história agora, mas tem uma outra, concorda que o final dessa história não foi muito bom, né? Agora vamos pegar uma outra história de uma outra pessoa que também queria ver Jesus e o final foi completamente diferente, que é a história de Zaqueu. Lucas 19, versículo 1 a 10, diz o seguinte, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, olha a mesma coisa, procurava ver Jesus, correu adiante, subiu numa árvore, um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de Jesus de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria, e todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vocês percebem que essas duas histórias são muito parecidas? O começo delas, pelo menos, nós estamos falando de duas pessoas aqui que queriam ver Jesus. Zaqueu fala ali literalmente no 19:3 que Zaqueu procurava ver Jesus. Ao mesmo tempo, o jovem rico diz que ele foi correndo, se ajoelhou diante de Jesus, ele tinha uma intenção sincera no coração dele, de ir ao encontro de Jesus. Ambos queriam ver a Jesus ali. Mas por que o final foi tão diferente das duas histórias? Será que Zaqueu seguiu os mandamentos e o jovem rico não? O jovem rico diz, cara, eu sigo todos os mandamentos desde a minha juventude. Não era isso. Será que o jovem rico, ambos eram ricos, olha a semelhança da história, ambos eram ricos inclusive, então não tem nada a ver com a riqueza aqui. Já sei, será que o jovem rico pagava o dízimo e o outro não? Será que, já sei, o discipulador de Zaqueu era melhor do que o do jovem rico? Ajudava mais ele? Ou não, será que ele, a gente pode conjecturar um monte de coisas aqui. Será que tinha um discipulador mais legal aqui do que o do jovem rico? Não, a diferença desses dois homens estava na forma como eles viam a Jesus. Porque a forma como nós vemos a Jesus determina até onde nós estamos dispostos a ir por ele. Jesus chegou para Zaqueu e ele queria saber como Zaqueu via ele. Ele chegou naquela árvore e falou, Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque me convém ficar hoje na tua casa. Vocês imaginam como é que foi essa frase? Zaqueu era um homem rico, era um homem até odiado, porque ele é coletor de impostos, ele era um judeu que tinha, para todos os efeitos, traído o seu povo, porque ele coletava ali impostos e ainda passava a mão no dinheiro para o Império Romano. Então aquilo ali era uma coisa assim, né? E aí Jesus chega para esse cara rico e diz para ele, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Era como eu chegar para ti e dizer assim,
Roberto, hoje eu vou jantar na tua casa, então vai rápido, prepara uma janta e eu vou levar 12 comigo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Jesus chegou para esse cara do nada e disse uma coisa dessas. E aí Zaqueu podia ter pensado assim, peraí, tudo bem que tu faz milagres e tal, mas na minha casa mando eu, é ou não é? E aí eu consigo imaginar assim, aí agora licença autoral, tá? Licença autoral não, licença poética aqui. Eu consigo imaginar Zaqueu correndo para casa, ele chegando em casa depressa, Jesus mandou ele depressa, ele vai correndo em casa e diz, mulher, vai rápido, prepara a janta. Como assim prepara a janta? Sim, ele disse que vai jantar aqui, disse que tinha que preparar rápido. Mas ele quem? Jesus de Nazaré, e ele vai trazer mais 12. Não, pera aqui, quem é que manda aqui nessa casa? E aí eu consigo imaginar naquele momento um silêncio onde Zaqueu, ele para e diz para a esposa dele, não está escrito isso ali, mas eu imagino. E aí ele vai lá e diz assim, olha, até hoje era eu que mandava nessa casa, mas agora é ele que manda nessa casa. Sabe como é que a gente consegue saber que ele pensou isso? Olha a decisão dele no versículo 8, se puder projetar aqui o versículo 8. E agora percebam como Zaqueu, ele via a Jesus. Nós estamos em Lucas 19, 8 aqui. Lucas 19, 8. Se puder abrir. Ele diz assim, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor. Percebam como ele chamou a Jesus. Ele chamou a Jesus de Senhor. Repete comigo, ele chamou a Jesus de Senhor. Vermos a Jesus como o Senhor muda tudo. Senhor, e eu vou entrar um pouco mais nessa palavra mais à frente, mas ele significa o dono, o patrão, o chefe, quem manda em tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Agora é dele, eu não mando mais em nada, ele é o meu Senhor. A decisão de Zaqueu de dar 4 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha roubado foi consequência de Zaqueu ter visto a Jesus como Senhor, mais forte. A decisão de Zaqueu de dar 4 vezes mais do que ele tinha roubado foi consequência de ele ver Jesus como o Senhor da vida dele. Se nós vermos a Jesus, 1000 podem cair à nossa direita, 10.000 podem cair à nossa esquerda, mas nós não vamos ser abalados, porque agora Ele é o nosso Senhor. Você sabe quando nós vamos parar de pecar naquela área específica, parar de ter aquela luta específica, parar de se apegar naquelas coisas específicas, quando nós vemos a Jesus como o Senhor da nossa vida. Mas como é que o jovem rico viu a Jesus ali? O jovem rico, ele seguia os mandamentos, não era o problema dele. Ele até disse numa versão, olha, eu tenho observado isso desde a minha adolescência. Tem uma versão que fala da adolescência aqui. Então, o que era? Jesus foi para ele e disse, olha, tem uma coisa que te falta ainda. Vai, vende tudo que tens, dás aos pobres, e então vem e me segue. Não, pera aí, Daniel. Que doutrina é essa que agora, para ser salvo, eu preciso vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Isso não é bíblico. O que Jesus estava fazendo quando ele fez essa pergunta para o jovem rico? Ele perguntou, não sei o nome dele, jovem rico, como tu me vê? Tu me vê como o teu Senhor? Para ti, tudo isso que tu tem, tu está disposto a abrir mão disso por mim? E eu consigo imaginar a tristeza no coração de Jesus, porque Jesus não deu uma paulada nele, dizia, vai, vende tudo que tem, não, diz ali, olhando ele, o amou, e ele disse, tu me vê como teu Senhor? E eu consigo imaginar a tristeza no coração de Jesus, quando ele viu a cara do jovem rico, e que se retirou triste, diz ali, porque para ele, Jesus não era o Senhor. 2 vezes nesse texto do jovem rico, fala que ele chegou para Jesus e chamou ele de bom mestre. Ele disse, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus era um bom mestre ou não era? É claro que ele era um bom mestre. Tinham muitos mestres também naquela época, não tão bons quanto Jesus, com certeza, mas ele ver como mestre o que estava certo, não é errado ver Jesus como mestre, mas o fato dele não ter enxergado Jesus como Senhor fez toda a diferença. Mestre é um professor, é um doutor da lei, alguém que ensinava. Tantas outras vezes na Bíblia nós vemos pessoas que viam a Jesus e outros que não viam a Jesus. E esta era a diferença da reação que eles tinham com relação a Jesus. Os fariseus, por exemplo, a palavra fala que eles eram cegos, guias de cegos, eles não viam a Jesus.
Paulo, pelo contrário, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Ele sabia que Jesus para ele era o Senhor. O fato de vermos a Jesus como Senhor muda tudo na nossa vida. Ah, Dani, isso é só uma questão de semântica. Eu vejo Jesus de tantas formas. Ele é o meu Salvador, claro que Ele é meu Salvador. Ele é maravilhoso, Ele é aquele que cura, Ele é o Deus bondoso, Ele é o provedor. Com certeza, Ele é todas essas coisas, mas o fato de vermos a Jesus como o Senhor é o que muda tudo. O que acontece é que quando Deus ele criou a humanidade, Ele deu a autoridade sobre todo o mundo para Adão, para o homem naquele momento. E Ele disse para espalhar a glória dele por toda a terra, e por causa do pecado, fazendo um resumo, por causa do pecado, Adão ele perde essa autoridade sobre a terra. E quando Jesus ele vem, ele reconquista toda essa autoridade. Inclusive ele fala isso nesse texto de Mateus 28, ele diz: toda a autoridade ele me foi dada, porque quando Jesus vem e ele morre sem ter pecado, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence Satanás, ele vence o mundo, e naquele momento ele conquista as chaves da morte, do inferno, e a morte não podia reter ele, que não tinha pecado. Então quando Deus ele ressuscita a Jesus, e ele exalta a Jesus, a palavra nos fala que pelo que também Deus, então, Ele exaltou a Jesus, sobremaneira, e deu a Ele o nome que está acima de todo nome, Filipenses 2, 9-11, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e a partir daquele momento que toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Ele reconquista toda a autoridade, e a partir daquele momento, há um comissionamento, há uma ordem mundial, dizendo: todo o joelho, a partir de hoje, se dobre diante daquele que é o Senhor. Qual a condição para sermos salvos? Cremos que Jesus cura? Quem crê que Jesus cura? Amém, Jesus segue curando. Muitos testemunhos temos tido que Ele segue curando. Vimos falando aqui, né, Lucas? Tua vida ali, nos últimos meses, vários testemunhos de Deus. Quantos creem aqui que Jesus é o Salvador? Que Ele nos salva, a obra redentora da cruz? Não tem como. Ele fez uma obra completa e consumada. Mas de nada adianta se não reconhecermos Ele como o Senhor. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e que em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. O requisito, inclusive, para a salvação, não é reconhecer apenas Jesus como Salvador, mas é crer no meu coração que Ele foi ressurreto dentre os mortos e que hoje Ele é o Senhor. Romanos 10, 3 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta palavra Senhor, muitos já ouviram isso, ela do grego é Kyrios ou Kyrios, e ela no Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, é citada 610 vezes com relação a Jesus. Essa palavra, ela significa máxima e indiscutível autoridade, o soberano sobre tudo e sobre todos. Quantas vezes no Novo Testamento, em contraste com as 610 vezes que fala de Jesus como Senhor, aparece Jesus como Salvador, que Ele é? 16 vezes. Onde está a ênfase de como nós enxergamos a Jesus? Só nas cartas de Paulo, ele fala 260 vezes que Jesus Cristo é o Senhor. E por que Paulo usou esse termo Kyrios? Na época, eles estavam vivendo no Império Romano e existiam muitos reis. Jesus é rei ou não é? Jesus é rei, nós cantamos, Ele é o rei dos reis. Só que naquela época tinham muitos reis, muitos governantes sobre povos. O Novo Testamento mesmo diz ali do rei Agripa, fala do rei Herodes. Tinham muitos reis que governavam sobre uma parte da região. Mas só existia um Kyrios no Império Romano, que era nada mais, nada menos do que o próprio imperador romano, o César. Então Paulo ele disse: esse aqui não é apenas o rei, ele é o
Quírios, Ele é o Senhor. Imaginem a revolução que foi naquele momento, onde eles eram obrigados a se saudar no Império Romano, quando se encontravam, e eles diziam, César é o Quírios. Essa era a saudação deles, César é o Quírios. E aí encontrava o Gabi e dizia, Gabi, César é o Quírios, Pax Romana, nós vivemos debaixo da paz de Roma, porque César é o Quírios. E de repente, um bando de malucos que foram conquistados por alguém que deu a própria vida por eles, começa a dizer, Jesus Cristo é o Quírios. Ele é o Senhor. E vermos Ele como Senhor muda tudo. O que acontece conosco quando nós reconhecemos isso? Colossenses diz, 1,13, fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós reconhecemos que Ele é o Quírios, Ele é o Senhor, agora Ele é o imperador, o dono, a máxima e indiscutível autoridade, nós somos transportados de um reino terreno, de um reino de morte, de um reino de pecado, que se chama Império das Trevas, e agora nós somos levados para este novo reino. A realidade espiritual que acontece quando nós reconhecemos o senhorio, isso quer dizer, quando nós reconhecemos o governo de Cristo sobre a nossa vida, é que nós agora fazemos parte de um novo reino. É por isso que no Novo Testamento tem um novo fundamento que ele é lançado, que é chamado de o Evangelho do Reino de Deus. O que significa o Evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Que boas notícias eram essas que começaram a ser propagadas naquela época pelos discípulos de Jesus? As boas notícias é que o reino de Deus havia chegado. As expressões do reino de Deus e reino dos céus aparecem mais ou menos 133 vezes no Novo Testamento. O reino de Deus é o centro da mensagem do Novo Testamento. Ele foi anunciado desde João Batista. Mateus 3,2 diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a essência do ensino de Jesus, e ele diz que a nossa prioridade, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. O evangelho que foi proclamado por Jesus era o evangelho do reino. Quando nós somos transportados do império de trevas para o reino de luz, nós recebemos bênçãos, nós recebemos cura, nós recebemos amor, nós recebemos perdão, mas a mensagem do evangelho ela é incompleta se não for o evangelho pregado por Cristo e pelos discípulos, aqueles que lançaram o fundamento. Esse evangelho é o evangelho do reino de Deus. Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Quando ele ensinou os discípulos deles a orar, o que ele disse? Quando vocês orem, orem assim, venha o teu reino. O que é vir o teu reino? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela já é feita nos céus. Nos céus o reino de Deus já é implementado de forma absoluta e a vontade de Deus ela é feita. E o nosso clamor é para que aqui na terra, o reino de Deus ele cresça e a tua vontade ela seja feita aqui na terra. É por isso que eu digo, venha o teu reino. É por isso que eu digo, buscar em primeiro lugar, Jesus disse, o reino de Deus. Pedro pregou sobre o reino no Pentecostes. Jesus mesmo disse que ele voltaria quando esse evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo. Filipe em Samaria pregou o evangelho do reino. Paulo em Éfeso pregou 3 anos durante o evangelho do reino, diz que ele falou das coisas concernentes ao reino de Deus, isso quando Jesus foi ressuscitado e ficou aqueles dias com os discípulos. A síntese do evangelho a síntese das boas novas do evangelho de Jesus é que agora é chegado um reino. Jesus vinha, olha, é chegado o reino, ele falava isso, é chegado o reino, se arrependam. E depois, a síntese do evangelho proclamado pelos apóstolos é a mesma de Jesus, é chegado um reino, e nesse reino, aí eles acrescentaram, e nesse reino, Jesus é o Senhor. Essa é a síntese do evangelho, é chegado um novo reino. E nesse reino, Jesus é o Quírios. Jorge Mitian, ele fala que ver Jesus como o Senhor significa se arrepender e mudar de atitude diante de Deus. Se humilhar diante dele,
abandonar a rebelião, se submeter ao Senhor, entregar a vida a Ele, reconhecer como a minha autoridade. E a partir daí, a minha vida muda. Por quê? Porque ela passa a ser governada pelo Rei. Quando eu vejo Jesus como o Senhor, isto naturalmente precisa mudar a minha vida, porque agora a minha vida passa a ser governada por um novo Rei. À luz do senhorio de Cristo, nós entendemos que pecado é viver como eu quero, pecado é viver segundo a minha vontade. Então, a verdadeira conversão é reconhecer Jesus como o Senhor. Nós somos justificados por fé, por meio do nosso Kyrios, o Jesus Cristo. Aceitar a Cristo meramente como Salvador seria propor receber perdão, salvação, paz, felicidade e vida eterna, sem a verdadeira submissão ao seu senhorio. E tal coisa é inconsistente com os ensinos do Novo Testamento. Cristo me salva e me dá todos os benefícios da salvação, quando eu me ajoelho diante dele e o reconheço como Senhor, entende? Eu não estou desprezando, nem menosprezando nenhum dos benefícios da salvação, porque eles são incontáveis, mas eu recebo eles na minha vida a partir do momento que eu reconheço Ele como o meu Senhor. Isso indica o fim da minha rebelião contra Deus. O pecado original de Adão, que fez inclusive que ele perdesse a autoridade dada por Deus sobre a terra, foi o pecado da rebeldia, da independência diante de Deus. Eu mando na minha vida e decido fazer o que eu quero. Reconhecer Jesus como Senhor é a entrega total de tudo que eu sou e tudo que eu tenho, incluindo a minha família, meu lar, meus bens, meu dinheiro, meu trabalho, meus planos, meu tempo, tudo, absolutamente tudo, porque se Ele não é Senhor de tudo, Ele não é o meu Senhor. Ele precisa ser o Senhor de tudo. Eu ainda não consegui entregar todas as coisas na prática, mas no meu coração, Senhor, Tu já é dono de tudo. Aceitar a Cristo como Senhor é reconhecê-lo como chefe, dono, mestre, autoridade suprema, e quando eu confesso como Senhor e creio nisso no meu coração, eu recebo essa tão grandiosa salvação com todos os benefícios que ela produz. É por isso que o discípulo que vê a Jesus como Senhor, isso precisa gerar uma mudança prática na minha vida, porque agora eu não estou mais num império de trevas, onde o pecado tem domínio sobre mim, onde a minha carne tem domínio sobre mim, mas agora eu pertenço a um novo reino, que quem tem domínio sobre mim? O meu novo Kyrios. Tem uma expressão que fala de que nós somos escravos de orelhas furadas. Já ouviram falar dessa expressão? O que é ser um escravo de orelhas furadas? Muitas vezes, naquela época que existia a escravidão, eles podiam, por algum motivo, várias formas, conquistar uma carta de alforria, uma liberdade daquela escravidão. Mas, por algum motivo, talvez aquele escravo fosse tão apegado àquela família do seu senhor, que ele decidia ficar naquela família como servo, para sempre. E naquele momento eles furavam a orelha dele com um símbolo de que ele voluntariamente havia se decidido se submeter àquele senhorio para o resto da vida. Nós antes éramos escravos do pecado, da morte, do diabo. Não havia escapatória para a nossa vida. Antes de Cristo, nós só éramos obrigados a ceder aos desejos da carne, a ceder a tudo aquilo que recebíamos de influência do mundo, do pecado, do diabo. Não tínhamos escapatória, éramos escravos do pecado. Mas Jesus, Ele nos compra por um alto preço, e Ele nos dá uma carta de alforria, e Ele rasga aquela cédula de dívida que era contra nós, e agora nós somos transportados por um novo reino, e agora nesse reino eu digo: Senhor, fura as minhas orelhas, e eu decido agora me sujeitar a esse meu novo Senhor, por amor. Ainda que Ele pudesse nos obrigar a isso, Ele pergunta: quem eu sou para ti? Como tu me vê? Para ti, eu sou o Senhor? E se eu reconheço agora o senhorio de Cristo na minha vida e eu decido viver como servo dEle, a palavra traduzida aqui é escravo dEle, eu sigo vivendo como eu quero?
ou eu agora vivo debaixo da vontade do Rei? A partir desse momento, onde eu decido que Ele é o Senhor da minha vida, não importa mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu decido, agora importa o que o Kyrios pensa, o que o Kyrios gosta, o que o Kyrios decide, e todas as áreas da nossa vida, e isto é ser um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é o que crê em tudo o que Ele diz, e obedece tudo o que Ele manda. Isso é ser um discípulo. Quem não negar a tudo que possui e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Porque o discípulo reconhece Jesus como o Kyrios. Viver debaixo desse reino, agora é reconhecer que todas as áreas da minha vida precisam ser conformadas conforme a vontade do Rei. O que o Rei pensa sobre a minha família? É isso que eu quero buscar. O que o Rei pensa sobre o meu trabalho? Não, meu trabalho mexo eu, na minha empresa lido eu que decido os planos. O que o Rei pensa sobre as minhas finanças? O que o Rei pensa sobre o meu casamento? O que o Rei quer sobre a minha criação de filhos? O que o Rei pensa sobre a vida da igreja? O que o Rei pensa sobre o uso do meu tempo? O que o Rei pensa sobre a minha vida de pureza diante dEle? Toda a nossa vida como discípulos passa a ser agora olhar para o Kyrios e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Quando Paulo tem aquela experiência de cair do cavalo, em Atos ele conta e ele faz duas perguntas. A primeira pergunta ele diz: quem és tu, Senhor? Imediatamente o véu dos olhos dele cai, não dos olhos naturais, porque ele inclusive fica cego, mas dos olhos espirituais dele, aquele véu cai, e ele diz: quem és tu, Senhor? Ele já reconhece ele como Kyrios naquele momento. E qual é a segunda pergunta que Paulo fala? Ele diz: e o que tu queres que eu faça? A consequência de vermos Jesus como Senhor é dizer: Kyrios, o que tu quer que eu faça? Como tu quer agora que eu viva? E aí o Kyrios, ele começa através do Espírito Santo trazer luz para a nossa vida. E ele começa a dizer: Dani, essa forma de tu falar com a Tiele, essa forma de tu falar com as crianças, obrigado, querido, essa forma aqui não é a forma do reino. E aí eu me arrependo e digo: Senhor, me perdoa. Arrependimento é metanoia, mudança de atitude. Temos uma atitude de arrependimento na conversão, mas o arrependimento é cada vez que o Kyrios, ele diz para mim algo diferente daquilo que eu penso ou daquilo que eu faço. Toda vez que a minha vontade, ela entra em conflito com a vontade de Deus, entra a cruz. E aí naquele momento o Kyrios diz: Dani, essa forma de falar com a Tiele está errada. E eu vou para a cruz naquele momento e eu digo: Kyrios, me perdoa, Tiele, me perdoa, eu não quero viver assim, eu quero viver o padrão do reino, do Kyrios. Cada vez que o Kyrios diz: olha, essa forma de tu tratar as finanças, olha, essa forma desse assunto, tu está flertando demais com o mundo. Tu está expondo teus olhos a coisas que não deveriam, e o Kyrios começa a trazer o padrão dele para a nossa vida, e cada vez que ele põe luz numa área, e graças a Deus ele não põe luz em todas, senão nós íamos ficar atordoados com tamanha distância que nós temos da santidade de Deus, mas ele vai botando luz, algumas coisas, imediatamente na nossa conversão, ele põe luz, nós nos arrependemos, e somos transformados. Algumas coisas são um processo de cruz. Senhor, mas é tão bom isso para mim. Mas aquela série é tão boa. Mas aquele jeito de falar eu já me acostumei. Mas eu sou assim, eu sou impaciente mesmo, iracundo, e eu grito. E aí o Kyrios diz: esse não é o padrão do reino. O meu filho não é assim. Mas o meu filho, Deus dizendo, meu filho que vive em ti, que é o Kyrios, ele te capacita para viver. E é por isso que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Então eu digo nesse momento: Kyrios, assume o controle dessa área da minha vida. Isso é arrependimento, isso é cruz. Kyrios, eu decido, eu me arrependo, eu tomo uma atitude que nem o Zaqueu fez, eu decido restituir, eu decido mudar, eu decido honrar minhas autoridades. E aí sabe o que vai acontecendo? Nós vamos sendo transformados
pela palavra, pelo Espírito, dia após dia, a imagem e semelhança de Cristo, até que Ele seja tudo em todos. Qual é o padrão do reino? Por isso que não há como ter uma vida indiferente diante de vermos Jesus como Senhor. Vermos Jesus como Senhor muda tudo. Porque agora Ele governa. Num desentendimento do casal, quem tem a razão? A Tchelle ou eu? O Quírios tem a razão. O Quírios está pensando sobre aquilo? Essa é a nossa vida. Quírios, o que tu quer para minha casa, para o meu trabalho? Isso se chama o Evangelho do Reino de Deus. Existem 10 capítulos, nós podemos colocar depois no grupo do WhatsApp, o Jorge Mitian passou isso aqui no WhatsApp, 10 capítulos que resumem 90% dos ensinos de Jesus para a nossa vida. Mateus 5, 6 e 7, Efésios 4, 5 e 6 e Romanos de 12 a 15, a gente pode mandar no WhatsApp. Sabe o que eu tenho feito? Ouvido na Bíblia falada. Mateus 5, 6 e 7 eu devo ter ouvido, talvez, 300 vezes, 400 vezes. O que o Quírios quer da minha vida? Jorge Mitian, ele fala, um evangelho sem reino jamais produzirá a qualidade da igreja que Deus deseja. Tenhamos cuidado para que a mensagem do reino não se dilua entre nós, ou se torne um conhecimento teórico. Ah, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Os nossos olhos do nosso coração precisam ser desvendados para vermos Ele como Ele é, o Quírios, não uma expressão de religiosidade, mas uma verdade que conquistou o nosso coração. Ele é o dono. O Evangelho do Reino é a boa nova que o mundo desesperadamente precisa. Isso é muito mais evidente hoje em dia, a sociedade cada vez mais desequilibrada, confusa, desorientada, lares se desintegrando, jovens e crianças levados à desordem, à promiscuidade, violência, flagelos de drogas, de prostituição, de gangues, crime, máfia, injustiça. Isso tudo nos leva a clamar: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Somente a pregação do Evangelho do Reino, no poder do Espírito Santo, pode mudar vidas, salvar famílias e transformar povos e nações. O que o Brasil precisa não é de políticos melhores, o Brasil precisa de Cristo. E não como uma ordem política que vai restabelecer uma sociedade organizada, mas famílias que renderam o domínio das suas casas ao Quírios, começando pela minha casa e pela tua. O que Deus pode fazer em Canoas, com 400 irmãos aqui, que renderam sua vida ao Quírios? É isso que Canoas precisa. O único que tem poder de salvar o pecador e torná-lo um novo homem é Jesus Cristo, o Quírios. Então a pergunta fica: como nós temos visto a Jesus? Nós temos visto Ele como Senhor? Jesus uma vez ele fez essa pergunta para os discípulos, ele perguntou em Mateus 16, 13 a 17, eu falo isso com muito amor, queridos, porque isso muda a nossa vida. Não quer dizer que não vai ter pecado, não quer dizer que não vai ter lutas, mas quer dizer que agora eu me rendo por completo. E Senhor, faz em mim, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais pecar contra Ti, eu não quero mais ferir a minha casa sendo um homem carnal. Seja o Quírios da minha vida. E aí o Quírios diz assim: eu vim morar em Ti, para te capacitar, através da pessoa do Espírito Santo. Mateus 16, podemos abrir do 13 ao 17. Jesus ele pergunta para as pessoas, nos encaminhando para o fim aqui, ele pergunta para elas, como as pessoas me veem? Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, ele perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que ele estava perguntando ali? Como as pessoas me veem? E aí eles responderam: uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E hoje, se Jesus perguntasse: quem as pessoas dizem que eu sou?
Quem as pessoas dizem que eu sou? Como elas me veem? Quem eu sou para elas? E aí as pessoas respondem um monte de coisas hoje. Jesus é um cara que resolve meus problemas. Jesus, ele é um cara da história, que dividiu a história. Ele é um personagem de um filme. Ele é um cara legal, ele foi um bom líder, ele foi um bom mestre, inclusive. Tantas coisas as pessoas dizem que Jesus é. Mas aí Jesus continua no versículo 15 e ele pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Agora esquece o que os outros pensam sobre Jesus. Ele está perguntando: mas você, como você me vê? Para ti, quem eu sou? Para ti, eu já sou o Senhor? Pedro, naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa o Messias, o ungido. Naquela época os reis eram ungidos. Pedro diz para ele: para mim, tu és o Senhor. E nessa noite Jesus ele pergunta: mas vós, a mesma coisa, quem dizeis que eu sou? Para ti, agora esquece os outros, esquece Daniel que está falando, esquece o Leandro e o Roberto. Para ti, eu já sou o Senhor? Se ele não é Senhor de tudo, ele não é Senhor. Isso é o Evangelho do Reino, a centralidade de Cristo. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Eu acho que esse mesmo silêncio na hora também aconteceu quando Pedro ele vai e levanta e diz que ele é o ungido, Filho de Deus, ele é o Cristo. Jesus diz: não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Quando nós buscamos esse Quírios, quando nós buscamos conhecer esse Jesus, Ele tem o prazer de se revelar como Quírios para nós. É por isso que nós precisamos, que nem Zaqueu, correr diante de Jesus, para ver a Jesus como Ele é. Por isso nós cantamos: Senhor, abre os olhos do meu coração para eu te ver como Tu é. Ele vai se revelar. Se talvez nessa noite tu está lutando com essa palavra, porque para ti talvez Ele ainda não é dono de tudo, tu precisa dizer: Senhor, abre os olhos do meu coração, abre os olhos porque eu quero te ver como Quírios. Já confessamos a Jesus como o Senhor da nossa vida, não de palavra simplesmente, porque se nós confessamos Ele como Senhor, a pergunta agora é: temos deixado Ele governar? Temos deixado Ele decidir sobre a nossa vida, ou nós mesmos decidimos o que queremos? Eu decido o que eu quero da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, do meu futuro, dos meus planos, do meu dinheiro, ou o Quírios Ele decide? Ah, Dani, mas é só semântica, eu tenho fé em Jesus. Chamar de Senhor, chamar de Salvador, é isso mesmo? Qual é a diferença de um compromisso com Ele como Salvador, ou como Senhor, ou como muitas pessoas podem ter? Não, mas Dani, isso aí que está falando é só semântica mesmo, chamar de Senhor ou de outra coisa. Ele é maravilhoso, Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, Ele é Deus bondoso, Ele é o Deus que cura, Ele é Deus maravilhoso, com certeza é todas essas coisas. Mas há muitos anos atrás, olhem a importância disso, de confessarmos a coisa certa. Há muitos anos atrás eu estava em uma reunião, era uma reunião com umas 300 e poucas pessoas, e foi uma reunião que tinha pastores ali, tinha sido ministrada uma palavra, e naquela reunião, talvez uma das reuniões que eu mais me arrumei de todas, e naquela reunião, quando eu estava lá na frente, fizeram uma pergunta de um compromisso para mim, e me perguntaram assim: Daniel Gottfriedson, você aceita Tiele Filikoski-Barski como sua esposa? E no dia do meu casamento eu disse: sim, eu aceito ela como minha esposa. Concordam que não é semântica, porque eles poderiam ter me perguntado: Daniel, tu aceita Tiele Filikoski-Barski como tua amiga? Tu aceita Tiele Filikoski-Barski como tua irmã em Cristo? Ela é minha amiga, minha melhor amiga, ela é minha irmã em Cristo, mas reconhecer ela como minha esposa e um compromisso público de dizer sim a ela como minha esposa, muda tudo. Assim como Jesus é o Salvador, Ele é o bendito, Ele é o amado, Ele é o unigênito, Ele é o enviado, Ele é o ungido, Ele é o Senhor. O meu compromisso e o teu compromisso precisa ser com o senhorio de Cristo. Filipenses 2, 9 a 11, já lemos o texto e nos encaminhando para o final aqui. Aquele texto ele diz que ao ser exaltado, agora toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a língua vai confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor.
o mundo inteiro recebe uma ordem de Deus de dizer e reconhecer agora que Jesus é o Quírios. Todos aqueles que não reconhecem Jesus como Quírios, eles afirmam e atestam que seguem em rebeldia diante de Deus. A ordem foi dada: reconheçam agora o meu Filho amado como o Senhor. E aqueles que não dobram os seus joelhos diante do Quírios, eles se mantêm em pé, com rebeldia e independência diante de Deus. E um dia, toda a terra, a palavra fala, e essa promessa ainda não foi cumprida, que toda a terra vai se curvar diante de Jesus e reconhecer que Ele é o Quírios. Eu não sei como vai ser isso, mas quando Ele estiver voltando, não mais como um cordeiro que tira o pecado do mundo, mas como o leão que vem para governar, esse rei Ele volta, e se eu não sei como isso vai acontecer, mas talvez os joelhos dos que não se dobrarem vão ser quebrados naquele momento, porque ninguém no mundo inteiro vai ficar sem se curvar diante dele, reconhecendo que ele é o Quírios. Mas nós temos hoje a oportunidade de, por livre e espontânea vontade, dizermos: para mim, tu já é o Senhor. Para mim, tu já é o Quírios. Tu já tem a máxima e indiscutível autoridade. Há muitos anos atrás, eu estava lendo um livro, e aí eu concluo: Gabi, não sei se Deus colocou uma canção no teu coração, para nós declararmos que Jesus é o Senhor aqui, mas há muitos anos atrás, eu estava lendo um livro chamado Jesus Cristo é o Senhor, do Jorge Mitian, e este livro é leitura obrigatória para todos. E eu tinha ouvido falar a vida inteira que Jesus Cristo é o Senhor, eu lia nas placas da Universal, Jesus Cristo é o Senhor. Mas naquele momento meus olhos foram abertos e o Espírito Santo me conquistou para essa verdade. E lendo aquele livro sozinho, com 14, 15 anos no meu quarto, eu disse: Jesus Cristo é o Senhor. E talvez tu já tenha ouvido isso muitas vezes, talvez isso já é um jargão da vida da igreja, mas talvez o teu coração ainda não foi conquistado por isso. Não sai dessa noite, querido, sem pedir por essa revelação que vem do alto, porque Ele está pronto para se revelar como o Quírios para ti. Há uma necessidade de termos um compromisso com Ele. Discípulos de Jesus o reconhecem como o Senhor, creem em tudo que Ele fala e obedecem tudo que Ele manda, por amor. Podemos nos colocar de pé, queridos. Espírito Santo de Deus, nessa noite tão especial aqui, diante da tua ceia, diante da tua mesa, onde nós celebramos o teu sacrifício por nós, onde nós celebramos a tua morte que derramou o sangue, que cobre multidão de pecados, Senhor. Nós não queremos esquecer que essa tão grande salvação, ela nos transporta de um império de trevas, e ela nos leva para um reino de luz, um reino de paz, de amor, de alegria, de justiça, um reino de bondade, de misericórdia, um reino de vida, mas um reino onde tu é o Senhor. Um reino onde tu governa. E agora, Espírito Santo, eu te peço que nessa noite tu abra mais uma vez os nossos olhos, Senhor, para reconhecermos o que esse evangelho do reino é pregado e declararmos a nossa resposta individual para a tua pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ó, querido, querida, eu te encorajo agora a dizer: para mim, tu é o Senhor. A palavra fala que nós precisamos crer com o coração que Ele ressuscitou, mas com a nossa boca nós precisamos confessar que Ele é o Quírios. Então agora nós confessamos: tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Ó, Jesus.
Agora abre os nossos olhos para te vermos como Quírios, o dono, a máxima indiscutível autoridade. Querido, o Espírito Santo agora está trazendo áreas da tua vida em que talvez ele ainda não seja o Quírios. Agora não fica apático diante dele, da majestade dele que está aqui, ele está aqui. E nós queremos reconhecer o senhorio dele, e nessas áreas que o Espírito Santo ele está trazendo agora, entra a cruz. Nós precisamos ir para a cruz e dizer: Senhor, eu nego a mim mesmo. Eu vou após ti, eu sigo Jesus, e eu reconheço a minha independência de ti nessa área, mas agora eu declaro que nessa área, começa a nomear agora, meu irmão, nessa área, tu és o Senhor. Ainda que tu não sinta, ainda que tu não queira, ainda que tu ache impossível, não é porque nós queremos, nós desejamos, ou nós achamos alguma coisa, mas é por fé, nós declaramos: tu és o Senhor, tu és o Senhor.